Olá, pessoal. Vamos aqui começar mais uma edição do nosso podcast Literal Web. E o Literal Web hoje entrevista ele, que é escritor. Escritor, poeta, cronista, né, colunista, Fábio Rodrigo. Fala aí, Fábio. Obrigado pela presença, meu caro. Obrigado aí por ter essa disponibilidade para a gente ter esse bate-papo, meu caro. Obrigado, Renato. É sempre uma grande oportunidade poder participar e poder divulgar o nosso trabalho e agora poder contribuir aí com esse canal Literal Web, né? Que é uma importante oportunidade de a gente divulgar o trabalho de nós, escritores, que somos independentes, né? E apresentarmos nosso trabalho, né? O Literal Web ele surgiu justamente para isso, né? Eu estava vendo esses sistemas de podcast da galera, né? Então, o YouTube tá cheio de podcast. Só que a galera entrevista sempre os mesmos, são sempre os mesmos famosos, são sempre aqueles que dão... Aí eu falei, não, vou nadar contra a maré. Eu vou pegar a galera que tem coisa para contar, tem história para contar, mas não tem a grande mídia por trás. É mais complicado? Mas também tem a chance é muito igual para dar certo, né? E abrir espaço justamente isso para a galera que está aí, que está tentando, né? E vamos que vamos, né? Hoje nós estamos no YouTube, né? Também está na plataforma do Spotify e depois vem iTunes e por aí vai, né? Vamos ampliando cada vez mais. Então, Fábio, vamos começar com aquela pergunta típica e básica quando a gente conversa com o escritor, né? Aquela inicial para... Depois a gente vai complicando mais as coisas. Fábio, quando que você percebeu que a literatura estava na tua vida? Bom, eu percebi, assim, um pouco tarde, talvez, né? Já com uma certa experiência no magistério, e a gente vai trabalhando, né, com esse dia a dia no magistério, né, ensinando a língua portuguesa, né? E de repente a gente percebe, né? A gente acaba estimulando, né, os nossos alunos a serem produtores, né? E aí veio essa ideia de também mostrar para eles que nós podemos produzir, né? E ser um exemplo para nossos alunos, né? Então veio assim já com uma certa experiência, né, de poder dar aula, já com uma certa bagagem também de leitura, já que a gente trabalha com língua portuguesa, a gente está sempre lendo, né, e interpretando os textos, né? Antigamente, quando os alunos perguntavam, né, o senhor também escreve, né? Na época eu não produzia nada, né? Aí eu dizia que eu era um amante das letras, né? Eu estava ali apenas como apreciador, né, dessas grandes obras dos escritores e, de repente, em um certo momento, né, resolvi também produzir, né? Eu acho que isso é importante, né, já que a gente, conforme eu falei antes, né, já que a gente quer estimular os nossos alunos a produzir, a gente tem que servir como exemplo, mostrar para eles que é possível, né? Então veio a partir disso, a partir desse trabalho já como professor de língua portuguesa. E como que você vê essa questão do espelho, né? Você ser o espelho, você ser o professor escritor, e o aluno te vê como tal e de repente te procurar para mostrar aquilo que ele está produzindo, não aquilo que ele produz de forma obrigatória para a escola, mas aquilo que ele produz pelo prazer de produzir. Seria bastante gratificante, né, a gente poder estimular o aluno, né, a produzir o texto, né, não dessa forma obrigatória, né, de se ver realmente com essa necessidade de escrever alguma coisa, né? Aí seria realmente bastante gratificante, né, ver isso, né, no nosso aluno, né? Então é isso que a gente procura estimular, né? Agora, como eu tenho desde o ano passado, né, venho desenvolvendo esse trabalho e mostrado para eles esse meu lado escritor, né? Eu acredito que daqui para frente a gente possa encontrar exemplos, né, disso, né? Eu espero, né, que a gente possa estimular cada vez mais
esses nossos estudantes a produzirem e se interessarem cada vez mais, né, pela escrita. O Fábio é prosa ou o Fábio é verso? Ou o Fábio é prosa e verso? Olha, eu tenho me dedicado bastante aos textos em prosa, né, à escrita de crônicas, né. Eu tenho também algumas poesias que foram, né, publicadas, né, mas eu me vejo mais como escritor de prosa, né. Até porque eu acho que a gente, quando opta, né, por um determinado estilo literário, né, algum gênero, né, a gente precisa procurar conhecer bastante esse gênero, ter um certo domínio, né, sobre as técnicas desse estilo, desse gênero específico, né. E eu tenho procurado conhecer bastante, né, me especializar mesmo na crônica, né, conhecer bem como se constitui esse gênero, para poder me dizer mesmo como que eu sou mesmo um cronista, né. Eu acho que falta ainda para mim, né, esse domínio, né, dessas técnicas de produção em verso, né, para que eu possa dizer mesmo que eu sou também um poeta, né, apesar de ter alguns textos em versos também publicados, né. Então, a gente vê, por exemplo, colegas aí que dominam essa técnica dos versos com maestria, né? O caso do Zé Salvador, né? O nosso amigo também Gilvan, né? Eles têm um domínio mesmo da escrita em versos, né? Então a gente tem que procurar conhecer mesmo a fundo esse gênero, né? Que a gente gosta, né? Se identifica, para que a gente possa se autotitular como cronista, como escritor desse gênero, né? Eu penso dessa maneira, né? Você falou Gilvan e Zé, e que assim, o que mais me espanta neles é que, além de dominar a rima, domina a rima metrificada, que é mais difícil ainda, né? Que é Sim, mais sim, né? complicado ainda. Zé, você dá um tema para ele e ele faz não é um cordel, mas ele faz dois estrofes de cordel ali, e assim, numa velocidade, numa rapidez que ele já não precisa nem mais contar, ele não conta nem mais as sílabas, já sai naturalmente. Gilvan, cada 10, 15 concursos, o cara é premiado em pelo menos a metade. Então, assim, eles têm um domínio não só da rima em si, mas da rima metrificada. O Ezequiel, que está surgindo aí, que é o nosso menino, também, né? nosso menino prodígio, né? Nosso menino prodígio, né? Que vem dominando aí. Mas você, né? Você está nas duas, você está nos dois lados. Mas como que nasce, então? Você falou que o teu ramo, né, é a prosa, é a crônica. Como que nasce a crônica para você? Como que nasce a história? Porque o bom cronista é aquele contador de história, tem que contar a história. Uhum. Então, como que nasce a história para você? Bom, a minha inspiração, ela parte mesmo dos assuntos aí do dia a dia, daquilo que eu presencio, né? A partir do que eu vejo nos noticiários, a partir do que eu vejo mesmo no dia a dia, surge um tema, né? E a crônica ela tem essa característica, né? A gente parte de uma situação muitas vezes, às vezes inusitada, né? Que motive, né? A escrever o texto, né? Então essa situação é que a gente tem que pescar, né? Para poder dar início ao texto, né? E essas situações, elas estão aí, né? No nosso dia a dia, né? Basta observar ao nosso redor, né, e ver surgir aí vários temas, né? Então, a partir disso, né, a partir desse olhar, né, ao nosso redor, é que surge esse trabalho como cronista, né? Até porque a crônica vem disso, né?
dessa história do cotidiano, né? Uhum. Se baseia no que está ao nosso redor para que a gente possa produzir alguma coisa, né? Essa semana, eu tava dando aula com uma turma de primeiro ano, né? E aí, acho que foi aquela turma que você conversou. Não, você conversou com a do segundo. Com a turma do primeiro ano. E aí eu estava justamente falando das crônicas, né? E aí eu peguei, fui lá no Entre Poetas e Poesias rapidinho, entrei lá na tua coluna e mostrei para eles, né, o Nacionalista de Carteirinha. Não, minto, não tava falando de crônica, não. Não tava falando de crônica, não, minto. Eu estava falando sobre pré-modernismo. E aí, antes de falar do Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu peguei e mostrei sua crônica. Aí eu falei assim, ó, vamos lá, leiam. Não vou falar nada, só quero que vocês leiam. Aí eu não mostrei o título e não mostrei o autor. Mostrei só o texto, primeiro. Aí eles leram. E aí eu falei, bom, aí expliquei, vocês leram uma crônica e tal. Aí mostrei, ó, o autor é Fábio Rodrigo, é um autor aqui de São Gonçalo. Olha o título. Aí me perguntaram, professor, mas essa história que ele está contando é verdade? Aí eu falei, bom, eu vou bater um papo com o escritor, eu vou perguntar a ele. Aí ele vai me responder e eu vou passar isso para vocês. Então, Fábio, as histórias que você conta, as crônicas que você escreve, tem todas elas são o quê? De real acontecer ou tem o que é fictício também? Assim, a grande maioria são fictícias, né? Como essa, por exemplo, né? Do nacionalista de carteirinha, né? É lógico que a gente sempre se baseia em algum tipo, né? Alguém conhecido, algum imaginário, né? Para poder pensar num personagem, né? Como esse, por exemplo, né? Extremamente nacionalista, né? Então, muitas vezes, a gente imagina essas situações, né, e coloca no papel, né? São poucas as crônicas que eu escrevi, né, que foram exatamente, né, aquilo que eu vi, né? Por exemplo, aqui no livro, né, Michórdia, eu lembro que a crônica Recordações foi a única que realmente aconteceu de fato, né, conforme está ali escrita no texto, né? Inclusive eu escrevi mesmo na própria praça, né, do Zé Garoto, né? Foi no próprio ambiente onde aconteceu a narrativa, né? Tudo ali que eu escrevi estava realmente acontecendo. Mas a grande maioria são situações fictícias, né? Que a gente imagina aí, surgem ideias e a gente coloca no papel, né? Uma observação, Fábio, porque uma das coisas que acabou chamando mais atenção deles foi o ludopédio, né? Futebol, né? O nome do futebol. Ele falou assim, professor, pô, professor, ia ser estranho, né? Eu falei, já pensou? Vou narrar uma partida de ludopédio. Aí eles, não, nome estranho, né? Eu falei, Aí, Fábio, a gente nota, né, já que você está falando no Michórdia, a gente nota no Michórdia que você mexe muito com a questão das palavras, dos significados. Quando que você percebeu que era nessa vibe que tu ia ou aconteceu e depois que você foi perceber? Olha, quando eu comecei a escrever as crônicas para o Jornal da Kiko, né, quando o Elcio me convidou para escrever, eu pensei em desenvolver esse estilo mesmo, pensando nesse viés, né, mais voltado para a língua, né, já que, como a gente trabalha mesmo dando aula, né, de língua portuguesa, eu pensei nisso, né, em escrever os textos nessa pegada, né? E aí eu comecei com esse propósito mesmo de escrever textos voltados para reflexões, pelo menos assim, nesse livro, né, Michórdia, né, depois ao longo do tempo houve talvez uma mudança de estilo, né, mas
nessas histórias que estão presentes no livro, elas são bem presentes nesse sentido, né, de dialogar com esses assuntos linguísticos, né? Então foi algo uma decisão que eu tomei mesmo antes de começar a produzir, né, os textos, né? Depois, ao longo do tempo, eu acabei mudando um pouco esse estilo, né? Mas sempre, de alguma maneira, a gente pode refletir sobre a língua, né? Através desses textos. Cara, e aí fala para quem tá assistindo e quem tá ouvindo aí, rapaz, Michórdia. Explica pro pessoal, né? Aí, ó, Michórdia, tá o livro aqui ó, do Fábio. Então vocês estão vendo aí na tela, tá? Lançado pelo selo da Apologia Brasil, né? Michórdia, o que seria uma Michórdia, meu cara? Bom, a Michórdia é aquela palavra, né, que a gente conhece alguns sinônimos aí, né, que uma confusão, né, algo inusitado, né, algo conforme um nosso ministro aí, o ex-ministro da Educação, né, que disse, né, uma balbúrdia, né, seria que ele acabou utilizando, né. Então, são palavras assim sinônimas, né? E o que eu achei interessante, né, foi nesse sentido de resgatar essa palavra, né? É um pouco já esquecida, né? Já deixada de lado, igual como o ex-ministro fez quando ele utilizou a palavra balbúrdia, que estava também esquecida e de repente ela ressurgiu, né? E passou a ser bastante falada, né? Então foi uma ideia mesmo de poder resgatar essa palavra que eu acho, sei lá, uma sonoridade engraçada, né? Pouco usual, e de repente eu vejo a minha tia, né, a pessoa da minha família, falando essa palavra que na época eu nem conhecia, né? Então ficou uma situação engraçada e isso eu acabei usando para servir como enredo da história, né? Você ano passado você lançou Michórdia, né? Michórdia e Outras Histórias. Uhum. Né? Quanto tempo que levou para o livro, né? Como o nosso amigo Eric fala, né? Madurar, né? Pegar o corpo, você decidir, você fala assim, não, agora eu vou lançar, esse é o momento. Mais ou menos quanto tempo? Olha, eu comecei a escrever as crônicas para o Daqui, foi em janeiro, né, de 2019, e mais ou menos no meio do ano passado, que nós conseguimos ver ali que já existia uma quantidade suficiente de textos, né, para poder publicar o livro, né? Então, na verdade, ele assim, tomou corpo, acredito que no todo o primeiro semestre, né, do ano passado, né, que foi formando. Então, essas crônicas, elas se concentram, né, todas elas nesse primeiro semestre de 2019, né, justamente o início mesmo, né, desse meu trabalho como colunista do Daqui, e também no Diário da Poesia, né, que também publicava, né, esses textos, né. Então, ela acabou tomando corpo mesmo nesse primeiro semestre de 2019. Falando um pouquinho do seu trabalho no Jornal Daqui, né? Você tem uma coluna onde você escreve todo domingo, né? Para o Jornal Daqui do Elcio Albano. Como que é essa questão, esse desafio de você saber que toda semana você tem que publicar um texto novo, né? Rola naturalmente, rola aquela cobrança, aquela falta de essa semana eu tô sem imaginação. Você deixa 2, 3, 4 textos de stand-by de frente para poder ficar mais tranquilo, mais seguro? Ou não? Toda semana rola? Na verdade, tem sido toda semana mesmo, né? Então, toda semana a gente tem que pensar durante a semana num tema, né? E já ir amadurecendo aquela ideia ao longo
dos dias para chegar no sábado, né? Então, hoje, por exemplo, eu finalizei o texto e mandei para ser publicado amanhã, né? Então, ela vai sendo produzida aos poucos durante a semana, né? Primeiro, a partir de uma ideia que surge, né? Eu organizo na minha mente dessa forma. Eu penso numa situação, né? E aí penso em como que eu vou desenvolver isso. Então, eu passo durante a semana pensando em um ou mais temas, né? E pensando também como desenvolver essa história. E aí, quando eu já tenho isso, né, em mente, às vezes eu nem tenho o desfecho, né? Mas eu já começo a escrever, né? A partir da situação e de como desenvolver. E à medida que eu vou escrevendo, e aí eu vou encontrando ali um caminho para criar o desfecho da história, né? E aí todo esse processo, às vezes, ele dura toda semana, né? Um pouquinho de cada vez até chegar no texto final, né? Como se deu a sua chegada ao Jornal daqui? Bom, foi assim, achei uma grande oportunidade de poder escrever para a nossa cidade, né? Já que é um jornal essencialmente gonçalense, né? E eu acho importante também a gente fortalecer essa mídia, né, que é independente, que não está presa aí a certos conchavos políticos, né? A gente sabe que alguns, né, têm essa relação. É importante a gente divulgar esse tipo de mídia independente que dá oportunidade para pessoas, né, como eu, o Eric Bernardes, né, o Mário Lima Júnior, né, pessoas altamente pensantes em São Gonçalo, mas que não têm oportunidade em outro veículo, né? Então, é uma oportunidade muito grande, né, de poder fazer parte de um jornal que tem essa característica, ainda mais que o embrião, né, surgiu na FFP, né? Então a gente também ainda tem mais um carinho especial, né, pelo jornal, né, por causa disso, né? Ou seja, surgiu, né, num ambiente totalmente acadêmico, né? Na, na nossa própria cidade, né? E surgiu com esse propósito mesmo de dar oportunidade às pessoas daqui de São Gonçalo, né, a terem seu trabalho divulgado, né? Surgiu do antigo Apologia, se eu não me engano, acho que era o antigo Apologia, porque quando eu estudava lá na UERJ, eu me lembro desse jornal. Apologia. Isso, que rolava dentro da UERJ. E aí depois que era o responsável, né, pelo jornal quando ele estudava lá, né? Nós fomos contemporâneos, né? Eu lembro de relance, mas nós estudamos no mesmo período lá. Com o Elcio, né? Isso, ele acho que no curso de História, eu no curso de Letras. E aí você citou a FFP, meu caro. Quando a gente olha, né, para a cidade, quando a gente olha para aqueles que produzem, né, literatura na cidade, a gente vê, né, o símbolo da FFP por detrás, de alguma maneira, seja pela graduação, seja por uma pós-graduação, seja por um mestrado, em alguma situação a pessoa acabou passando pela FFP. Como que você vê essa importância da universidade para uma cidade como a nossa? É uma importância grande, né? Porque realmente várias pessoas do meio acadêmico, né, de São Gonçalo, passaram por ali, né? Então tem uma importância muito grande para a formação intelectual da nossa cidade, né? Eu não sei como seria São Gonçalo se não tivesse a FFP, né? Porque muita gente, né, que passou por ali, né? E hoje
trabalha, né, dentro do magistério, né, faz diversos trabalhos aí intelectuais, né? Então a FFP realmente contribuiu muito, né, para a nossa cidade, né? Como que você vê hoje, né, essa questão da escrita na cidade? Não necessariamente sobre a cidade, mas na cidade. Os espaços, o debate, a troca entre os próprios escritores. Bom, é interessante essa identificação, né, com a própria cidade. Talvez essa seja uma forma de ser bastante conhecido, né, dentro desse público, né, da própria cidade e tal. Eu acho que isso acaba ajudando bastante, né? E eu acho que naturalmente, né, a gente acaba mesmo não relatando, né, algo sobre a cidade, você acaba sendo reconhecido como autor da sua própria cidade. A gente acaba lembrando aí de escritores, né, como o Drummond, né, a gente acaba, lógico, associando a Itabira, né? Uhum. Então a gente acaba associando mesmo o escritor a um determinado local, né? Onde ele nasceu, né? Então isso é algo que, por mais que o escritor ele não escreva especificamente, né, sobre a cidade, acaba sendo um rótulo que ele carrega, né? Eu vejo isso de forma positiva e também eu acho que isso é natural mesmo que aconteça, né? E assim, não só o local onde nasceu, mas acho que é o local onde. Eu acho que é mais onde se desenvolveu, porque a gente vê Zé Salvador, né? Zé ele não é daqui. Zé ele não é daqui, Sim, ele acaba levando, né, o título do cordelista gonçalense, né? Mas é do Ceará. uhum, Mas ele passou aqui a maior parte da vida dele, ele está aqui há 40 anos. Então, uhum, então Zé é gonçalense de fato, né? Ele vive a cidade. E ele vive muito bem a cidade, né? A gente vê isso no trabalho dele. E então, mas aí que tá, né? A gente acaba mesmo tentando vincular mesmo o escritor a um é determinado um lugar. local. E apesar dele ser cearense, né? A gente acaba mesmo vinculando ele, não como escritor cearense, mas de São Gonçalo, né? E o que vai acabar acontecendo com Ezequiel com o tempo, né? Também. E dentre tantos outros que não são daqui, mas que são rotulados como daqui, igual, por exemplo, o J. Sobrinho. O J. Sobrinho é pernambucano, né? Mas Sim, sim. tá aqui há muito tempo. Né? J veio para cá com 20 anos, né? J hoje tem 80, então está 60 anos aqui. Então ele é mais gonçalense do que pernambucano. Então ele carrega, né, esse nome. E como que você vê essa questão, né, do nome desses escritores para fora da cidade? Como é que está esse, essa galera para fora da cidade? Esses daqui de São Gonçalo, né? Isso. Eu percebo que alguns, né? Alguns conseguem ter uma certa projeção, né? Fora, né? Uhum. Talvez o Rodrigo Santos, né? Seria aquele que mais tem a maior visibilidade, né? Fora de Uhum. São Gonçalo, né? O Rômulo Narducci, né? Também, eu acredito que sejam os dois assim que têm essa maior visibilidade, né? E que eles acabaram conseguindo, né? Um certo, uma certa essa visibilidade fora de São Gonçalo, né? Conquistaram um público maior, né? E isso é importante, né? Para a própria Para a cidade. carreira deles, né?
E também da cidade e para a própria carreira deles, né, como Sim, com certeza. escritores, né? Então eu vejo esses dois nomes, né, como que são lembrados, né, fora de São Gonçalo, né? Mas tem muita gente que excelente, né, também produzindo em São Gonçalo, né? E que é valorizada também aqui, né? Sim. É, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da tua escrita, né? Vamos lá, deixar agora o lado geral para lá, vamos falar um pouquinho da sua escrita. Você, durante o papo, você falou assim, numa primeira fase, vamos dizer assim, eu estava focado mais e acabou gerando o Michórdia. Houve, então, uma mudança de estilo? E quando que essa mudança de estilo aconteceu, meu cara? Bom, ela acaba mudando naturalmente, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu releio, né, esses meus textos do Michord, eu vejo que as primeiras histórias elas carregam ainda um pouco da característica de um texto, não um texto acadêmico, né? Mas muitas vezes eu encontro alguns traços, alguns resquícios, né, do texto acadêmico. Como a gente produz textos acadêmicos, a gente acaba se acostumando com esse tipo de escrita, né? E eu vejo uma certa influência ainda nesses primeiros textos, né? Depois eu acabei superando isso, né? E acabei desenvolvendo uma, uma escrita que eu, por exemplo, não saberia dizer qual seria esse estilo, né? Mas seria um estilo próprio, né? E que acabou se desvinculando daquele estilo de texto que a gente está acostumado a escrever no ambiente universitário, né? Mas eu identifiquei ainda alguns resquícios aí, lá nas primeiras crônicas, né? Por conta desse vício, né? De Sim, sim. poder escrever textos acadêmicos, mas que a gente acaba se prendendo a alguma coisa ou outra, né? Já tem planos? Ela foi modificando ao longo do tempo. Já tem planos, Fábio, para uma segunda publicação? Eu penso em produzir um outro para o ano que vem, né? Estou estudando essa possibilidade, né? A gente espera que o ano que vem seja mais tranquilo, né? Que Mais esse ano tranquilo. que volte realmente ao normal, né? Não ao novo normal, né? Mas que a gente possa ter mais oportunidades aí para poder divulgar, né? Em feiras, né? Em eventos, né? Eu acho que em 2019 a gente teve a oportunidade de participar aí de vários eventos e isso foi importante para poder a gente divulgar o nosso trabalho, né? E com esse período da pandemia, né, ficou bem complicado, né, da gente poder divulgar e acredito que, não sei, né, 2021 possa ser diferente, né? Vamos esperar, né? E aí, se a gente for publicar mesmo um livro, a gente tem que ter essa expectativa de que a gente possa fazer uma boa divulgação, né? Sim. Eu acredito que a gente só vai ter uma vida normal a partir da metade do ano que vem. Né? Eu acho que até a metade do ano que vem a gente vai viver isso que a gente está vivendo agora. Né? E aí depois da metade do ano que vem, as coisas vão aos poucos regressando. Mas normal mesmo, acho que só 2022. Né? Que é o normal para valer, que tudo vai ser não esquecido, Isso. mas a gente vai poder regressar. Você falou das feiras literárias, né? Você estava citando a importância das feiras literárias. Qual a importância para o escritor, né? Qual a importância dessas feiras para o escritor? Bom, para nós, né, que somos escritores independentes, é de grande importância, né? Nós tivemos no ano passado, né, a Flisgo, né,
esse ano novamente vai acontecer, mas agora no ambiente virtual, né? E são eventos assim que para nós independentes são primordiais, né? Para divulgar nosso trabalho, ficar conhecido cada vez mais, né? E é lógico, a gente espera que tenha mais desses eventos, né, que favorecem o nosso trabalho e também contribuem para a cultura, né, de São Gonçalo, né? São Gonçalo é carente, né, de eventos culturais, né? A gente torce que esses eventos possam fazer parte aí da agenda cultural do município, né? Eu acredito que a Flisgo ela tenha dado um passo importante aí para se tornar um evento bastante conhecido, como a gente conhece aí de outros, né? Como Santa Teresa, né? Como a própria de Paraty, né? Festival Uhum. Literário de Paraty, né? A gente acredita que a Flisgo possa também, ao longo do tempo, né? Ganhar um espaço cada vez maior, né? Distorce, né? Isso é importante para nós e também para a própria cidade, né? Não, sim, sim, com certeza. Fábio, é, como que as pessoas podem adquirir o Mixórdia? Bom, a possibilidade seria através do livro físico, né? E aí tem que entrar em contato comigo, ou então com a própria editora Apologia Brasil, né? E, esse ano eu acabei criando uma outra versão do Mixórdia no e-book, né? Então, para aqueles que gostam, né, da forma do e-book, né, eu disponibilizei na Amazon, na plataforma da Amazon, o e-book desse livro, né? Inclusive, o valor é até um pouco mais acessível, né, do que o livro Mais físico. baixo. E lá também existe a possibilidade até de adquirir o livro de forma gratuita, né? Então, essa é uma grande vantagem aí de nós, escritores, podemos divulgar nessas plataformas através do e-book, né? E a gente tem visto aí que vários escritores independentes, né, têm se concentrado muito mais em e-books, né, em publicar, né, esse tipo de texto do que o próprio texto físico, né? Uhum. Por conta dessas facilidades que nós temos hoje em dia, né, muitas pessoas poderem ter acesso aos livros por meio do tablet, por meio do celular, né? Então, essa é uma oportunidade também grande de poder chegar, né, até esses leitores, né? E você, Fábio, o que você mais gosta, do físico ou do e-book? Eu sou arrindo daqueles que preferem fazer a leitura no livro físico, né? Fico muito mais confortável em poder ler o texto, folheando mesmo o texto, né, o livro, né? Mas lógico, né? Quando a gente pode adquirir alguma coisa também através do e-book, né? Quando a gente não tem, né, essa oportunidade de ter o livro físico, também é uma ótima oportunidade. Mas eu, como leitor, eu prefiro o livro impresso, né? Fico mais à vontade para poder ler os textos dessa forma. Fábio, a gente já está caminhando para a reta final, e aí eu costumo perguntar algumas coisas para a galera, mas é mais no âmbito pessoal, né? O que vier à tua cabeça, meu caro? A imagem da pessoa que vier à sua cabeça, você responde. Uhum. Uma pessoa que tenha te inspirado. Bom, uma pessoa específica, você diz em relação
a escrita, né, vida como escritor, né, ou não? Fica a seu critério. Fica a seu critério. Bom, uma pessoa específica é difícil, né? Eu acredito que a gente pode pensar assim em algo como um tipo, né, de pessoa extremamente dedicada, né, ao trabalho, né? A gente vê vários exemplos nesse sentido, né? Pessoas extremamente voltadas, né, para responsáveis, né, com o seu trabalho. Então, esse tipo de pessoa sempre me inspirou, né? Poder estar sempre buscando o seu melhor, né? Então, esse tipo de pessoa, assim, sempre é uma fonte de inspiração, né? Um livro que você possa, aquele livro que tenha de repente ficado guardado na sua memória, que você fale assim, esse aqui é aquele que eu indico para todo e qualquer leitor. Bom, eu sempre fui, na minha época de estudante, né, principalmente na graduação, eu acabei me identificando muito com a escrita da Clarice Lispector, né? E aí, um livro que, assim, me chamou bastante atenção foi o livro Felicidade Clandestina, né? Se fosse dizer, assim, um livro aquele livro de cabeceira, né? Aham, Talvez, é isso aí. talvez seja esse, assim, que eu possa indicar, né? Que tem uma grande relação comigo, né? Então, é um tipo de livro que sempre me chamou bastante atenção, né? Acabei me identificando bastante com o livro. Você, além dessa produção literária, né, você tem a produção acadêmica, né, Uhum. que a gente também conhece. Qual a diferença entre as produções? Explica aí para quem está nos vendo, nos ouvindo, qual a diferença desse tipo de produção e qual aquela produção que você olha e faz teus olhos brilharem, né? A literária em si ou é a acadêmica? Bom, eu acho que assim, a parte literária, né, acaba me chamando a atenção pelo fato de ser algo voltado assim para a criação artística, né, algo de totalmente autoral, né, que eu tenho total liberdade para poder escrever, né, eu me sinto mais à vontade, né, para escrever o texto, né. É lógico que a escrita acadêmica também me proporciona bastante assim, prazer, né? Porque quando a gente desenvolve um texto, né, dentro de uma pesquisa que foi desenvolvida por você mesmo, né, e você pesquisou aquele assunto, algo novo, né, e é lógico que não é totalmente autoral, né, porque no texto acadêmico a gente tem lá a orientação dos nossos professores, né, ou de um professor específico, né, mas assim, as duas formas são maneiras bastante distintas, né, nos dar esse prazer, né, porque uma você está contribuindo para a pesquisa acadêmica, né, o andamento disso, né, contribuindo com alguma análise nunca feita, né, e a outra por ser algo de produção própria, né, de ser algo totalmente de sua criação, né? Então são dois textos completamente diferentes, mas que proporcionam bastante prazer em escrever, né? Mas dentro da área acadêmica tem alguma área em específica que lhe agrada mais? Eu sempre me dediquei, desde quando comecei no caso eu fiz a minha especialização, né, na UERJ, em língua portuguesa, mas a partir do mestrado eu acabei me dedicando
especificamente a área de linguística, né? E aí eu sigo uma corrente, né, da linguística, que é o funcionalismo, né? Aí eu acabo me interessando muito mais em acompanhar os trabalhos nessa linha, né? E, lógico, eu produzo os meus textos a partir das concepções teóricas dessa corrente linguística, né? Então, assim, é uma área que me agrada bastante, né? Que sempre me interessou bastante, que é um olhar, né, a respeito da língua, da linguagem, né? Que me interessa bastante, né? Então, sempre acabo lendo textos, vários textos que também são produzidos nessa área. Bom, Fábio, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Bom, podem entrar em contato através do e-mail, né? Está aqui na tela, né? fabiorodrigogc@yahoo.com.br. Também pode me seguir através das redes sociais, né? Que é o Instagram, o Facebook, né? No Instagram, @professor Fábio Rodrigo, e o Facebook, eu tenho meu perfil, né? E também a página Fábio Rodrigo no Facebook, né? Então são essas maneiras que nós temos aí de nos encontrar aí, seja pelas redes sociais, né? Ou então através do e-mail, né? Fábio, meu caro, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, foi show de bola, meu caro. Para vocês, agradeço de coração. Deixa a mensagem final aí para a galera. Bom, obrigado, Renato, pela oportunidade, né, de participar aí do seu programa, né? E mandar um abraço para todos aqueles que acompanharam, né, aí essa nossa entrevista, e que, se tiver interesse, pode acompanhar aí o meu trabalho, né, que eu venho desenvolvendo na revista Entre Poetas e Poesias, e também no jornal daqui. São esses dois, né, onde eu publico semanalmente, né, as minhas crônicas. Então, pessoal, é isso aí. Agradeço a todos vocês. Quem está nos vendo aí pelo YouTube e quem está nos ouvindo pelo sistema de podcast aí no Spotify ou no site do Suplemento Araçá, né? www.suplementaraçá.com.br. E toda semana aí, mais entrevistas, outros quadros estão para estrear. Todo sábado, às 10 da manhã agora, JR em Foco, um programa que dá parceria, né, com o J Sobrinho. Então o programa tá muito legal, onde a gente faz pela plataforma do YouTube, pelo canal que vocês estão assistindo aí ao vivo, né, o contato que vocês podem ter ao vivo conosco, todos os sábados, às 10 da manhã, das 10 às 11h30, que nunca termina 11h30, sempre termina 11h40, meio-dia, então 11h30 é balela, tá? Então sempre a gente vai a mais. Então são sempre jovens e adultos conversando a respeito de leitura, literatura, arte, e vai ser outras coisas também, vai ter outras áreas entrando em cena aí. Então, mais uma vez, obrigado, Fábio, e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, um abraço.